atenção nessa palavra. No Evangelho de Marcos, capítulo 5. Diz assim: a cura do endemoniado Gerazeno. Gerazeno quer dizer gadareno. Gerazeno quer dizer gadareno. E gadareno é aquele que é oriundo de Gadara, uma das 10 cidades de Decápolis, uma província chamada Decápolis. Um estado, né? Tipo o estado assim de São Paulo. Decápolis tinha 10 cidades, mas nenhuma cristã ou nenhuma crente em Deus, porque eram chamados gentios, estrangeiros, né? Os judeus não se importavam com estas cidades, com essa província. Eles tinham práticas e costumes que não agradavam a Deus. Se fosse trazer para hoje, seria a região onde mais se praticava a macumba, o voodoo, todo tipo de imundícia. Então era uma província grande, tinha uma multidão nessas cidades, mas os pregadores, os homens de Deus, os profetas não iam muito para aquela região. Satanás, na verdade, reinava ali. Ele reinava naquela região. E lá estava um homem endemoniado. Endemoniado já no final da vida, no estado terminal, aquele homem. A sociedade o detestava, tinha medo dele. As autoridades não conseguiam detê-lo. Ou seja, sabe quando uma pessoa ela chega num ponto que não tem mais jeito para ela? Era aquele homem. Se fosse uma cidade religiosa, né? Como dizem, ou que tinha pastores, pregadores, ou que a sociedade se importasse, os hebreus, os judeus se importassem, né? Quem sabe? Mas além da província ser desprezada, a cidade de Gadara, mais ainda. Esse homem só restou um lugar para ele, o cemitério. Cemitério é lugar de quê mesmo? Ah, cemitério é lugar de morto? E aquele homem estava exatamente morto para a sociedade, para a família. A família já nem perguntava mais por ele. Mas Jesus sabia disso. Por que ele sabia? Porque ele sabe de tudo, ele é onisciente. Ele sabe da sua vida, da minha vida. Ele sabe das nossas dores, das nossas tribulações. Se aquele povo era desprezado pelos judeus, pelos demais, imagine então aquele homem. Aquele homem só tinha uma companhia. Qual era? O demônio. A verdade é que não tinha jeito para ele. Hoje, se você for buscar, procurar, talvez até aqui, na igreja a gente encontra pessoas que estão no estado em que parece não ter mais jeito. Aliás, quem de nós nunca viveu isso, né? Tem fases da vida em que a pessoa, ela própria, conclui que não tem jeito. Essa mãe mesmo, cuja filhinha de 10 anos já estava há 3 anos sofrendo, os médicos não tinham uma resposta.
Tem gente que não encontra resposta. Imagina você, uma cidade onde não se pratica a palavra de Deus, onde não se busca Deus. E aos arredores, as demais cidades da província, todas pagãs. Não tinha jeito mesmo para aquele homem. Médico não adiantava procurar. Alguém que vive num cemitério não é normal. É normal isso aí? Não. Cemitério não é lugar para se viver. É lugar para se viver? Não. Jesus sabia. Eu não vou dizer isso para te consolar, né? Eu vou dizer porque é a mais pura das realidades, das verdades. Jesus sabe exatamente o seu estado, a sua necessidade, sua luta. Ele sabe o que você precisa, igreja. Ele sabe. Em algum momento da minha vida, eu cheguei a questionar isso. Em algum momento, eu me pus a pensar, meu Deus, o Senhor está vendo o que eu estou passando, o que eu estou vivendo? Tem hora que é assim mesmo, né? Mas hoje Ele manda te dizer isso. Só que aquele homem, ele estava pior que qualquer pessoa que sofre. Ele já não tinha mais consciência de nada, ciência de nada. Estava tomado por possesso. Ele era um escravo de Satanás. Muito pior do que um drogado, do que um desenganado, do que um mendigo. Ele não tinha mais noção de nada. Ninguém imaginava que pudesse chegar naquela cidade libertação para aquele homem. Quando de repente, Jesus, que não tinha motivo aparente, porque uma pessoa da importância de Jesus visitar um lugar de um povo pagão, né? Um povo que não praticava os costumes dos judeus, a religião dos judeus. Jesus apareceu por lá, ó. Olha lá. Olha só. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias eram por ele, ou as cadeias foram quebradas, né, por ele. E os grilhões despedaçados, as grades, né? E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, ele não dormia. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Não foi o homem que adorou Jesus. Não foi o homem. Quem adorou Jesus foram os demônios. O Jesus que eu apresento às nações é aquele que até os demônios têm que prostrar e adorá-lo.
A palavra diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Olha só. Os demônios prostrados adoraram o Senhor. Se até os demônios adoraram a Jesus, isso significa dizer que o gênero humano tem que adorar Jesus. Os pássaros adoram a Jesus. Você sabia disso? As aves. Só Jesus é digno de ser adorado, igreja. Somente. Os demônios, ou o demônio prostrado adorou o Senhor. Olha lá, mostra lá. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Quando alguém duvida de Jesus, quando alguém demonstra não crer em Jesus, essa pessoa se faz pior que um demônio, porque o próprio demônio confessou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Até o demônio confessou que Jesus é Filho do Deus Altíssimo. Até o demônio. Até Satanás confessou que Jesus é Filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Os demônios estavam atormentados, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Tinha muitos demônios naquele homem. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Você vê, 2.000 porcos não suportaram aquilo que um homem estava carregando, de peso, de sofrimento. Em cada porco entrou um demônio. Tinha 2.000 demônios em um só homem. Não tinha mais jeito para ele. Não há remédio, não há homem, não há simpatia, não há ciência que possa resolver a vida de uma pessoa nesse estado. Mas Jesus Cristo, ao se encontrar com alguém, qualquer estado que a pessoa possa estar vivendo é transformado. Então, os porcos se suicidaram. E cada um só recebeu um demônio, um espírito imundo. Tinha 2.000 demônios, uma legião. Olha só. Versículo 15, 14, né? Então saiu o povo para ver
o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Que coisa, hein? O homem que era endemoniado, depois daquela palavra de Jesus, daquela ordem, ele foi achado aos pés de Jesus, vestido, porque antes ele vivia nu, no cemitério. Ele não tinha consciência, ele não tinha o juízo. Não. Ele era um insano. E a transformação foi tão grande, igreja, que num dos momentos em que Jesus ensinava, ele estava lá bonitinho, cheirosinho, vestidinho, em perfeito juízo. Quem olhava para ele não dizia que era aquele do cemitério. Presta atenção na palavra. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Esse homem, depois que provou da presença de Deus, da presença de Jesus e ficou livre, ele suplicou a Jesus que o deixasse segui-lo. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, ou seja, na província, no estado inteiro, tudo que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Ele proclamou na província. Ele foi em todas as cidades. E ele era abordado e as pessoas admiradas. Espera, você é aquele? Sou eu, sim. Mas como é que você conseguiu se livrar? Eu encontrei a Jesus Cristo. É impossível, no encontro com Jesus Cristo, sua vida não se transformar. É impossível. Então, este homem, que antes era um escravo de Satanás, agora, entre os gentios, os da sua terra, ele proclamava a liberdade. Ele dizia: ele fez na minha vida e pode fazer na de vocês. Com esta mensagem, Jesus declara o que ele pode fazer por você e por todos nós. Não há nenhum grau de dificuldade tão elevado que Jesus não possa alcançar. Tudo é pequeno para ele. Tudo é fácil para ele. Ele tem o poder, ele é dono do poder. E ele liberta de qualquer situação, de qualquer escravidão, de qualquer doença. Não deixa Satanás limitar a sua esperança, a sua fé.
dizendo o seu problema é grave, seu familiar, o seu parente está perdido. Ninguém está perdido. Ninguém está perdido. Porque alguém que vivia nos sepulcros, que vivia no cemitério, alguém cuja sociedade já não esperava mais nada dele, já não dava mais nada por ele, ao encontrar-se com o Senhor, teve a sua vida transformada, mudada. Jesus tira você de qualquer situação adversa. Ele pode fazer. Ele faz. É só você abrir o seu coração. Imagina quantos psiquiatras, até aquele homem se mudar para o cemitério, deve ter passado por muitas sessões, deve ter tomado muitos remédios, deve ter passado por muitos benzedores, curandeiros, e no encontro com o Senhor, ele voltou a estar em perfeito juízo, né, como diz a palavra. E o desejo que ele sentiu é de seguir Jesus, é de andar com Jesus. Se você sente isso no seu coração, se você hoje sente o desejo de estar com Jesus, de seguir Jesus, é porque verdadeiramente Jesus alcançou você. Se você sente esse desejo, é porque ele já está na sua vida, igreja. Pode comemorar, pode se alegrar. Fica de pé e diga: Senhor, eu insisto, deixa eu ir contigo. Mas eu vou proclamar por aí, eu vou dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor faz, que o Senhor restaura. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias e glórias te damos. Pai maravilhoso, entrega o seu coração, os seus caminhos ao Senhor. Entrega a sua vida. Busque a presença de Deus. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam seu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Não é Paulo nem João, nem Davi, nem Sansão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão.